Cris, você pode comentar um pouco pra gente a respeito da medicação, ou seja, como é que a escola, as famílias têm lidado com a questão do TDAH e o uso da medicação? Todo caso de TDAH é para ser medicado? Esse é um grande mito, Irene. Não são todos os casos que utilizam medicação. São os casos que realmente o prejuízo já é grande, esse aluno realmente não tem condições alguma de permanecer num local, sentado, ele não consegue se controlar de maneira alguma. Então, ele precisa. A gente vai avaliar realmente o que é bom, é melhor para ele tomar uma medicação e ter uma estabilidade maior de regulação ou não. Então, não são todos os casos, isso é algo que quem vai definir é o psiquiatra, o médico neuropediatra, quem está fazendo esse acompanhamento. Mas se for necessário, tem que ser tomado, a escola tem que ser informada, o professor também, porque vai auxiliar na regulagem, no ajuste da quantidade dessa medicação. Então, os comportamentos devem ser observados em sala de aula para que isso seja dado como um feedback para o médico. Mas a maioria dos casos não utilizam. Eu fico muito assustada como educadora, porque eu vejo em sala de aula pelo menos 25% dos alunos sendo medicados. E isso me assusta um pouco. Será que todos os casos realmente deveriam ser casos de intervenção medicamentosa? Não. Existem dois fatores que a gente tem que prestar muita atenção. Estão sendo diagnosticadas crianças com TDAH que não possuem. Então é mais fácil para o pai chegar para a escola e apresentar um diagnóstico ou falar meu filho tem TDAH do que assumir a responsabilidade da falta de tempo e de educação do filho. Tá? Então são diagnosticadas com TDAH, não sendo, tomam medicação, não precisando e se tornam aqueles alunos que ficam mais apáticos justamente por conta da medicação. Né? E não tendo essa necessidade. Às vezes a criança é agitada, a criança tem essa energia maior, mas não é um TDAH. E o segundo fato quando precisa, isso não é um bicho de 7 cabeças. Se precisa tomar medicação é porque realmente o prejuízo é muito grande. Então ele vai precisar tomar, às vezes a medicação é dada antes de ir para a escola, para que ele tenha esse período de tempo com mais foco, mais concentração, um pouco mais calmo, para que ele consiga não perder o início da onde a professora está falando, se perder no meio daquilo e pegar só o final, ele consiga ter essa continuidade de raciocínio, e isso o medicamento auxilia. Às vezes é necessário, mas a quantidade que está sendo ministrada, sem necessidade, realmente, por isso que fala-se muito da Ritalina e de outros medicamentos, que é o mais conhecido, mas muitas vezes não é necessário, não. E como adultos, como pais, educadores, que passos a gente deveria dar antes de decidir, então, que fechar o diagnóstico e dizer, não, essa criança precisa ser medicada? O primeiro passo é realmente a observação em casa. Enquanto pai, enquanto mãe, observar meu filho. E para isso eu preciso ter tempo para essa observação. Exatamente. Não faço essa observação na hora do jantar antes de dormir. Não é você delegar. Mas ele fica muito tempo no videogame. Tá, ele fica 3, 4 horas no videogame, mas ele está focado no videogame? Ou ele está prestando atenção no que você está falando, ele está olhando para lá, ele está tentando uma estratégia de jogo que não dá certo e aquela estratégia ele não muda, ele continua errando, daí ele desiste e vai para outro jogo e fica horas no videogame. Está persistindo no mesmo jogo? Então, são detalhes que o pai tem que observar que são fundamentais. Ou seja, ele não está concentrado e nem persistindo no jogo. Ele está ali, numa atividade extremamente estimulante, que tem recompensa imediata, porque ele passa de nível, ou ele não deu certo aquilo, vou para outra coisa. Ele tem essa estimulação. Agora, tá no jantar, fica sentadinho, não fica? Né? Ele consegue manter uma rotina dentro de casa, se você não estipular? A escola, quais são as observações que a escola faz em relação a esse aluno? Então, eu preciso deste amparo ou de observação bem minuciosa das pessoas que estão com ele para esse diagnóstico. Porque só o médico diagnosticar, aí é chegar a olhar 5 minutos a criança em um consultório e dar um diagnóstico. Não, ele precisa passar por várias etapas, que é essa observação familiar, observação da escola, que é fundamental, que é onde essa criança passa a maior parte do tempo, além de casa.
Se vai para natação, se vai para outros ambientes, eu preciso consultar esses ambientes. E médico que for atender esse paciente precisa consultar também esses ambientes. Tá? É algo que persiste? É algo que está só em um local e ele se comporta desse jeito? Ou é algo que em todos os locais ele se comporta? Então é um fator importantíssimo. Preciso encaminhá-lo para uma neuropsicóloga? Sim. Se ele tem mais de 7 anos, ele vai para uma neuropsicóloga para fazer os testes que estão padronizados para isso, que existe um teste padronizado para que faça essa definição também. Juntando tudo isso, você chega a um diagnóstico. Ou seja, é multidisciplinar, né? Não é... Totalmente. É uma equipe multidisciplinar que vai fechar conjuntamente esse diagnóstico. Um médico vai lá e determina, mas se é necessário medicação ou não, qual é o tipo de tratamento. Se não for usar medicação, ele vai precisar de uma terapia cognitivo-comportamental para ajudar na regulagem do comportamento. Às vezes é necessária a psicóloga, porque ele já está com a parte emocional completamente comprometida. São necessárias, às vezes, ajudas de um psicopedagogo por causa das deficiências de aprendizagem. Em muitos casos, um psicomotricista, porque às vezes ele tem uma atividade motora maior, uma disgrafia na hora de escrita. Então, veja bem, não é apenas uma medicação. E às vezes é a medicação e tudo isso. Então, ele precisa realmente de várias intervenções para que o ajude nesse momento.